Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise, mais um panorama diário do nosso mercado de cripto hoje, dia 2 de junho de 2025, segunda-feira, começando aqui mais uma semana, começando aqui mais um mês. Vamos ver o que que o mercado e o que que o Bitcoin tem pra gente no dia de hoje, beleza? Quero começar aqui com vocês dando uma olhada no calendário econômico dessa semana no mercado americano. Ontem a gente teve um discurso por conta desse Waller, que é um membro do Fed. Hoje, o que que nós temos? Às 10h15 nós temos PMI industrial, tá? E a gente tem um discurso do Jerome Powell, que vai ser às 2 horas. Esse discurso do Jerome Powell, ontem saiu uma notícia que hoje o presidente do Fed poderia renunciar ao seu mandato e que logo após a renúncia o governo de Donald Trump faria cortes de taxas imediatamente. E isso está com uma apreensão muito grande por conta do mercado. Muita gente está esperando, e se isso realmente acontecer, isso vai favorecer muito o Bitcoin, tá? Então, assim, se realmente acontecer a renúncia do Donald. Desculpa, Trump não. Se realmente acontecer a renúncia do Jerome Powell e o Donald Trump cortar as taxas, o governo do Trump cortar as taxas, o mercado vai responder muito bem e as criptomoedas vão disparar no dia de hoje, beleza? Falando ainda do calendário econômico, amanhã a gente não tem nada de relevante, a gente tem essa oferta de emprego de JOLTS aqui que acontece às 11, mas não é tão relevante assim. Na quarta-feira, a gente tem um discurso de outro membro do FOMC e a gente tem o PMI, tá? A gente tem o PMI composto, o PMI do setor de serviços não faturados. Então, a gente tem alguns índices que vão mexer com o preço. Quinta-feira, a gente tem pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é o que mais pode movimentar com o mercado. E na sexta-feira, a gente tem o relatório do payroll, beleza? Então, esse é o nosso calendário para essa semana aqui no mercado de criptomoedas. Falando um pouco do Bitcoin, isso daqui a gente está no gráfico diário, tá? É o gráfico que a gente tem usado nas últimas análises. A gente ainda mantém a estrutura de alta intacta, então assim, a gente ainda tem topos e fundos ascendentes, a gente não perdeu esse fundo aqui, então a gente ainda mantém a nossa tendência de alta. Se ele fizer isso daqui, ganhar essa máxima, a gente vai ter mais um fundo ascendente contra o fundo anterior, beleza? Se o Bitcoin perder essa faixa aqui, aonde que eu vou pensar em comprar Bitcoin? Eu vou pensar em comprar Bitcoin nessa região aqui de baixo, tá? Ó. Ali que fica entre os 97 e os 93. Por quê? É a região aonde segurou dessa aqui, ó, aonde teve esse acúmulo de ordens aqui e aonde a gente teve esses outros acúmulos aqui, ó. Então a gente teve todo esse acúmulo nessa região de preço aqui. Então é aonde eu vou querer comprar Bitcoin caso perca. Eu vou ficar um pouco, vou analisar melhor o mercado porque ele vai ter perdido a estrutura de alta imediata que a gente tem, mas é uma região interessante. Outro ponto interessante para essa região é que ali é onde está o nosso sobrevenda no gráfico diário, tá? Essa linha aqui é como se fosse um RSI que vai acompanhando o preço. Então a gente consegue ver que o nosso RSI de 30 está no preço de 92.300 hoje, o que significaria que se o Bitcoin chegasse nessa região aqui, ó, a gente veria ele sobrevendido no gráfico diário, tá? Caso segure aqui, aqui eu já fiz algumas comprinhas. Caso segure aqui e continue nossa tendência de alta, beleza, melhor ainda. Passando para as 20 maiores criptomoedas. Nos últimos 5 minutos, a gente está vendo correções na maior parte dessas criptomoedas, tá? A gente tem três criptomoedas no 0 a 0, Aave, XLM e EGLD. A gente tem o resto praticamente todo caindo, exceto Litecoin, Bitcoin Cash e a OP. Quando a gente vem pro top 100 das criptomoedas, a gente consegue ver que tem a grande maioria das criptomoedas estão dando
uma recuperada no dia de hoje, tá? Não é grandes coisas, exceto por essa criptomoeda White, que eu não sei do que se trata essa criptomoeda, mas hoje ela está subindo 22%. De resto, a gente tem pequenas correções e a nossa maior correção está por conta da Radium caindo praticamente 6% no dia de hoje. No nosso mapa de liquidez diária, das últimas 24 horas, a gente tem duas formações de preço limitando o Bitcoin. Então, a gente tem uma formação de preço abaixo, que vai dos 104 até 103.700. Por que a gente tem essa formação abaixo? Porque muita gente está comprando essa última queda aqui, ó, tá? E aí os stop dessas pessoas vão estar imediatamente abaixo. E acima do preço, porque muita gente shortou a hora que ele chegou aqui nos 106 mil dólares. Então a gente tem a formação de liquidez que vai dos 106 mil dólares até 106.700. Isso no gráfico diário. No nosso gráfico semanal, a gente tem a formação abaixo nos 102.900, justamente essa galera que comprou essa última queda aqui. E acima do preço, a gente tem duas formações, ali no 109.890 e depois que vai dos 110.700 até 111.229 mil dólares. Índice de medo e ganância, a gente teve o índice subindo um pouco. Ontem a gente estava praticamente aqui no patamar de neutro. Hoje a gente está no patamar de ganância, mas a gente subiu de 56 para 64. Acredito eu que muito por conta dessa notícia do Jerome Powell, beleza? Nos ETFs de Bitcoin, na sexta-feira tivemos uma das maiores saídas dos últimos dias. Tivemos uma saída de 616 milhões de dólares do Bitcoin. A BlackRock teve a sua maior venda dos últimos tempos. A BlackRock vendeu 430 milhões de dólares. E aqui a gente consegue ver, ó, essa foi a saída da BlackRock. Você consegue ver que foi a maior saída, acho que desde que começou os ETFs, foi a maior saída que a gente teve da BlackRock, beleza? E no gráfico geral, a gente terminou a semana negativa por conta dessa saída. Então a gente teve uma saída de 157 milhões de dólares no Bitcoin, tá? E terminamos o mês de maio com 5,23 bilhões de dólares positivos nos ETFs. Nos ETFs de Ethereum, a gente teve uma situação um pouco diferente. Deixa ele terminar de carregar aqui. Mas a gente teve uma entrada positiva dos ETFs de Ethereum na sexta-feira de 70 milhões de dólares, feitas exclusivamente pela BlackRock. O semanal do ETF de Ethereum terminou com 285 milhões de dólares e o gráfico mensal do ETF de Ethereum terminou com 564 milhões de dólares positivos. Beleza? E vamos aguardar como que vai ser o desenrolar de hoje sobre essa notícia, se realmente teremos o anúncio da renúncia do Jerome Powell, se realmente o Trump vai cortar vai cortar as taxas de juros, e aí a gente vai ver o que a gente vai fazer, o que a gente vai ter de reação do mercado, beleza? No mais é isso, fiquem com Deus e um ótimo dia.